Muito obrigado. Primeiro, eu gostaria realmente de agradecer ao senador Eduardo Braga, que fez esse convite para que nós participássemos da audiência pública, bem como a receptividade que a gente sempre tem com senadores e senadoras quando nós vamos dialogar com vocês. Nós tivemos uma experiência de diálogo muito importante alguns anos atrás, senador, que nós tivemos a lei do distrato, e foram diálogos intensos, e a Casa, o Senado, ele com muita tecnicidade discutiu aquele assunto com a gente, e temos certeza que neste assunto também nós teremos a mesma tecnicidade dos senhores senadores e senadoras. O senador Eduardo Braga, eu não preciso dizer que a gente tem visto o quanto ele tem se dedicado profundamente para entender tecnicamente, para poder tomar uma decisão correta para o Brasil. Também gostaria de ressaltar que nas diversas interlocuções que nós tivemos com o Executivo, a CERT, tá, e o Bernardo Api, eles têm trabalhado em conjunto para entender tudo aquilo que a gente tem levado, para que a gente possa discutir esse assunto da reforma tributária. Importante, tudo bem? Importante, o senhor chegou na hora certa, hein? Que eu vou dizer aqui uma coisa importante. Importante dizer que o nosso propósito é manter a mesma carga tributária. Nós não temos intenção nenhuma de ter uma diferença de carga tributária. O setor só quer manter a carga tributária, esse é o nosso objetivo, então isso é importante. Eu pedi para andar um pouquinho a transparência aqui, que eu esqueci, eu estava com as transparências. Pode passar uma? Acho que não consegue. Então, eu vou falando. Quando conseguir, a gente... Conseguiu. Então, o que eu estava comentando aqui, que a transparência mostra, é que só queremos manter a mesma carga tributária. Então, esse é o princípio básico de tudo aquilo que a gente vem discutindo já há anos, desde que se iniciou a discussão da reforma tributária. Próxima, por favor. Queria aqui também dizer, o Ministério da Fazenda elaborou estudos para pautar a reforma tributária, o que é importante, eu já fiz esse comentário, mais uma. E isso é fundamental, que mostra, que a gente está mostrando aqui. Nós fizemos um trabalho muito profundo, que iniciou-se há 5 anos atrás, contratamos o escritório de Raik Menezes, o escritório pegou 15 empresas, pegou nota fiscal por nota fiscal, para determinar qual seria o IVA equivalente ao que a gente paga de imposto hoje. Então, foi um trabalho muito bem feito. Como esse trabalho iniciou-se há 5 anos atrás, agora nós refizemos o trabalho e tivemos aí também o mesmo número, muito próximo ao primeiro trabalho. Não contentes com isso, nós fomos buscar uma outra metodologia, tá? Quando eu falo nós, são as entidades que estão aqui na mesa, nós fomos buscar uma outra empresa, que foi a Tendência, que usou outra metodologia, e através de uma outra metodologia, chegamos na mesma carga tributária equivalente. Então, isso aqui é o que nos dá o conforto de sermos até um pouco assertivos com relação ao desconto da alíquota modal. Próximo, por favor. E o desconto da alíquota modal, como já foi dito aqui, chegamos ao número que ele tem que ter um redutor da alíquota modal de 60%. Já tem hoje, segundo o PL 68/2024, 40%. Então, isso é o que nós estamos discutindo, né? Importante, deixa um pouquinho na outra, né, por favor. O importante é que tudo isso foi levado a CERT, tá? E com muito detalhe. Nós disponibilizamos os técnicos de ambas as empresas e a gente tem... Vou pular 2 para frente, para só casar com o meu discurso. E a gente chegou numa conclusão, por que o nosso número não bate, né?
Quando nós usamos a metodologia do Derraik Menezes, nós precisamos ter um valor médio de imóvel. Nós contratamos uma empresa, que é a Brain, consultoria estratégica, que ela trabalha realmente em cerca de 300 cidades, nas cidades mais importantes do Brasil, e aonde vive 50% da população brasileira. Então, nós chegamos a um determinado número com a Brain. Eu respeito muito que o governo não tenha aceito o dado dessa empresa, mas a CERT pegou a Dimob. Eu não tive acesso à Dimob, mas nas conversas que nós tivemos, a Dimob se demonstrou ser uma base de dados que ela é uma base de dados que talvez para esse propósito ela não seja melhor. Por quê? Porque lá tem imóveis do FAR, por exemplo, que na verdade são construídos e comprados pelo governo. Lá, se uma pessoa um casal compra um imóvel com 3 garagens, naquela base aparecem 2 imóveis, o casal comprando, como se cada um estivesse comprando um imóvel, e cada garagem como se tivesse um imóvel. Então, com isso a gente está muito, assim, claro para nós, né, que não é a melhor base de dados para esse estudo. Eu não estou desmerecendo, senador, a base de dados de imóvel de jeito nenhum, mas acho que para esse estudo, né, a base de dados ela traz uma imperfeição nos cálculos, o que é uma coisa que deixa a gente muito preocupado. Agora, se puder voltar para trás. E aqui, eu não tenho a pretensão, na verdade, de explicar essa tabela para os senhores agora, mas se qualquer um dos senhores tiver dúvida, a gente explica. Essa tabela mostra que a gente chegou no redutor de 60% e mostra uma coisa que a gente aceitou, mas me incomoda um pouquinho. É a progressividade do imposto, né? Por quê? Na maneira com a qual será calculada o novo IVA, o imposto é progressivo, ele vai aumentando. E por que me incomoda? Porque eu vejo escola, por exemplo. Você tem escola lá que tem um determinado valor, você tem escola que até fala um valor em dólar, né, senador? Escolas na cidade de São Paulo, e todo mundo está na mesma alíquota. Então, o nosso setor é o único que está com isso, então é mais um desafio, em termos de desafio, é mais um desafio para que a gente possa entender e chegar nessa carga tributária que nós conversamos. Vamos mais um, por favor. Bom, aqui eu já comentei esse assunto, né, que é da divergência técnica, deixa muito claro, a divergência técnica do redutor, tá? E são 2 redutores, né? É no redutor dos bens imóveis e no redutor da locação também, que depois o Elivertain vai falar com mais propriedade sobre esse assunto. Mais uma. Senhores, acho que esse era o recado que a gente queria dar, que é importante. O Brasil tem um déficit habitacional, vou ressaltar de novo, de 7,8 milhões de moradias. Nos próximos 10 anos serão necessários nesse país construir mais 11,5 milhões de moradias. Muita gente, às vezes eu escuto alguns setores de respeito, nós vamos fechar uma fábrica. Outro dia eu liguei para um empresário que fez esse comentário, eu falei, a sua fábrica, eu não falei na imprensa, mas ela tem menos funcionários do que eu tenho em vários canteiros de obra. Ou seja, a gente emprega uma população que é muito importante para o Brasil, uma população que de entrada no mercado de trabalho, e além disso, mexemos com 97 subsetores da economia. Então, e outra coisa que eu sempre gosto de ressaltar, tá? O PIB da construção puxa o PIB do Brasil. Sempre que você tem o PIB do Brasil subindo, você pode ver no gráfico, o PIB da construção está acima. Então, a construção, ela é importante para o Brasil, mas não só para o Brasil. A construção é importante para qualquer país. Não é à toa que os bancos centrais de todos os países olham os índices da construção para poderem fazer os seus cálculos e as suas projeções com relação ao mercado. Então, esse é o meu recado curto, em 10 minutos, e tenho certeza que teremos nessa casa aqui
um ambiente de conversa muito bom. E eu falo em todos os lugares que eu vou. Os nossos números estão aí. Se alguém achar alguma premissa errada, algo errado, nós não nos furtaremos de aceitar aquilo que se acha, porque a nossa conversa é técnica, portanto, nós disponibilizamos nossos técnicos, para ter uma discussão técnica e fica esse desafio. Se tiver qualquer premissa, qualquer número que não esteja correto, os modelos serão rodados novamente para que a gente tenha o valor real do tributo equivalente ao que nós temos hoje. Muito obrigado a todos e, mais uma vez, muito obrigado, senador Eduardo Braga.